Muito bem, muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento também os representantes da APPI e, naturalmente, o seu Presidente. Focando-me essencialmente em alguns dos pontos que aqui referiu, o Grupo Parlamentar do PSD gostava naturalmente, até porque já o deixou claro através de posições oficiais do nosso partido, também não podíamos deixar de destacar que entendemos que este pacote mais habitação, que naturalmente tem uma outra medida com as quais o PSD concorda ou que vão no sentido correto, porque para já só ainda conhecemos um PowerPoint e foi um PowerPoint que foi colocado para consulta pública, nem os próprios projetos de legislação foram colocados para consulta pública, foi apenas um PowerPoint. O PSD tem vindo a dizer que este pacote é mais um que se sucede a um conjunto de pacotes, iniciativas, programas e legislação na área da habitação que contribuem muito para toda a confusão que existe hoje do ponto de vista de legislação e de iniciativas do Governo para resolver o problema do acesso à habitação, mas que, no nosso entendimento, em nada contribuem. Eu, até por economia de tempo, irei poupar-vos a fazer aqui uma descrição exaustiva de todas as iniciativas que já existem, criadas pelo Governo de António Costa na área da habitação, mas conseguimos quase que deixar aqui uma nota muito clara. É de que parece que há aqui uma razão proporcional entre quantas mais iniciativas, ou melhor, inversamente proporcional. Quantas mais iniciativas, pior está o acesso. E neste sentido, esta era a primeira questão. Este novo programa sucede-se a outros dos últimos anos. Qual é que é a opinião da APPI face a esta pleiade de programas, iniciativas e legislação na área da habitação, com os resultados que têm tido? Referiu, por exemplo, o programa de arrendamento acessível, que, entretanto, de tão maus os resultados, o Governo até já lhe mudou o nome e agora chama-se Programa de Apoio ao Arrendamento, só para citar um exemplo de um desses programas que em nada tem resolvido o problema, e queríamos perceber qual é que é a vossa opinião relativamente não só a este programa Mais Habitação, mas a tudo aquilo que tem sido feito nos últimos 7 anos na área legislativa no acesso à habitação. Naturalmente que sobre este programa Mais Habitação, o PSD entende que este programa é muito abusivo, que desrespeita um princípio que nós entendemos que é fundamental para dinamizar o mercado de arrendamento, que é o princípio da confiança, e de que se não existe confiança, entendemos que existirão naturalmente reservas óbvias e compreensíveis por parte dos proprietários em não disponibilizar as suas casas no mercado de arrendamento. E aqui não aceitamos superioridades morais nem julgamentos de morais de quem é que está do lado de quem. Nós somos um partido que tem uma preocupação clara com o acesso. Aliás, faz este ano 30 anos, que foi para um governo do PSD, que liderou a maior operação de construção de casas em Portugal de cá à memória, com o processo especial de realojamento nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que retirou milhares de famílias e de pessoas de viverem em barracas. E, portanto, neste sentido, queríamos também saber uma segunda questão, que é quais é que serão as consequências imediatas deste programa Mais Habitação. Sabemos bem que ainda não conhecemos a legislação, que já ouvimos alguns membros do Governo a procurar dourar um pouco aquilo que nos foi apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro, dizendo que tem de ser calibrado, mas, no vosso entendimento, quais é que serão as principais consequências deste programa Mais Habitação, nomeadamente numa área que também é relevante, que é a questão da construção de novas casas, até porque os últimos dados dos censos disponíveis na área da habitação indicam-nos, por exemplo, 2 grandes vetores, que há cada vez mais portugueses a viver em casas mais velhas e também cada vez mais portugueses a viverem em casas, também por serem mais velhas, com piores condições de conforto, nomeadamente conforto térmico. E naquilo que diz respeito seja aos procedimentos de licenciamento, seja aos incentivos que o Estado dá para a construção de novas casas, qual é que é a vossa questão? E termino como última questão, nos últimos 30 segundos. O Governo quer avançar com o arrendamento coercivo. Ninguém sabe, mas estima-se, nem os próprios organismos do Estado sabem, quantos imóveis devolutos tem o Estado. Nós, por princípio, somos contra. Mas mesmo que quiséssemos até, assumindo algum tipo de excepcionalidade, ponderar esta hipótese,
como é que a APPI olha para uma medida quando o próprio Estado é dono, vou dizer, de cerca de 10 mil imóveis devolutos, porque não conseguimos ter um número exato, quando é o próprio Estado que não consegue colocar os seus imóveis devolutos no mercado de arrendamento, seja para dar carências aos jovens, aos estudantes, aos grupos populacionais que têm emergências de habitação e, portanto, gostávamos de saber também qual é que é a vossa opinião deste comportamento de um Estado que não faz, não consegue contabilizar as suas e quer coercivamente arrendar as casas dos outros.